A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, retendo calor e fazendo de Vênus o planeta mais quente do Sistema Solar, mais quente até que Mercúrio, que está mais perto do Sol. Os gases do efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta ao espaço. Isso resulta em temperaturas superficiais em torno de 467 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Há muito pouca variação de temperatura entre o dia e a noite ou entre o Equador e os polos, devido à eficiente distribuição de calor da atmosfera espessa. Isso resulta em uma temperatura praticamente constante, semelhante a um forno, em toda a superfície do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é enorme, aproximadamente 92 vezes maior do que é o nível do mar na Terra. Isso é equivalente à pressão experimentada a 1 quilômetro de profundidade nos oceanos da Terra. Um ser humano exposto a essa pressão sem proteção seria esmagado. Apesar disso, nas camadas superiores da atmosfera de Vênus, aproximadamente 50 quilômetros acima da superfície, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus está perpetuamente envolta em nuvens espessas e opacas que cobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que chega a Vênus de volta para o espaço, o que explica por que Vênus é tão brilhante e facilmente visível da Terra. Os ventos na alta atmosfera de Vênus são incrivelmente rápidos, atingindo velocidades de até 725 km por hora, muito mais rápidos do que os ventos dos furacões mais fortes na Terra. Esses ventos se movem em um fenômeno conhecido como superrotação, onde a atmosfera gira muito mais rápido do que a superfície do planeta. Perto da superfície, no entanto, os ventos são muito mais lentos, geralmente menos de alguns quilômetros por hora. Vênus possui a montanha mais alta do Sistema Solar, Maxwell Montes, que se eleva a 20 quilômetros acima do nível médio da superfície de Vênus. A superfície do planeta também é marcada por inúmeras crateras de impacto, extensos fluxos de lava e características únicas da superfície, como as coronae, estruturas circulares causadas pela ascensão de material quente do manto, e os aracnoides, estruturas circulares com um padrão complexo de fraturas. Devido à rotação lenta de Vênus e à sua atmosfera densa, o planeta não experimenta uma atividade sísmica significativa como a Terra. No entanto, estudos recentes sugerem que Vênus pode ainda ser geologicamente ativo. Vênus tem sido alvo de interesse desde o início da exploração espacial. As missões Venera e Vega da União Soviética, a Pioneer Venus da NASA e a Venus Express da Agência Espacial Europeia contribuíram significativamente para nossa compreensão do planeta. O programa Venera alcançou vários marcos, incluindo o primeiro dispositivo feito pelo homem a entrar na atmosfera de outro planeta e o primeiro pouso bem-sucedido em outro planeta. Essas missões forneceram dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus. Mais recentemente, o orbitador Magellan da NASA mapeou quase toda a superfície de Vênus usando um radar para penetrar a espessa camada de nuvens. Essa missão revelou detalhes sobre as características da superfície e a geologia de Vênus. Apesar dos desafios impostos pelas condições severas de Vênus, os cientistas estão interessados em explorar mais o planeta. As missões planejadas pela NASA, Veritas e Da Vinci+, visam estudar a história geológica de Vênus e as condições atmosféricas, fornecendo insights sobre se Vênus pode ter abrigado água líquida ou até mesmo vida. Enquanto isso, a missão Envision da Agência Espacial Europeia se concentrará em entender por que Vênus e a Terra seguiram caminhos evolutivos tão diferentes. A missão Akatsuki do Japão está atualmente estudando a atmosfera e os padrões climáticos de Vênus. Vênus, nosso planeta vizinho, é um mundo intrigante de extremos. Seu ambiente hostil apresenta desafios significativos à exploração, mas sua semelhança com a Terra em tamanho e composição, junto com indícios de possível água passada e atividade geológica, mantém nossa curiosidade viva. À medida que nos preparamos para novas missões a Vênus, estamos à beira de grandes descobertas que podem transformar nossa compreensão do Sistema Solar e do nosso lugar nele. Vênus serve tanto como um alerta quanto como uma oportunidade para descobertas científicas, oferecendo reflexões sobre o possível futuro do nosso próprio planeta. Nosso sistema solar é um ambiente hostil,
E os vulcões são destrutivos em todos os lugares, desde os vulcões de gelo na Lua Encélado de Saturno até os imensos campos de lava na Lua Io de Júpiter e o nosso próprio planeta Terra. É verdade que não estaríamos aqui sem os vulcões. Eles influenciam e alteram nosso clima. Os vulcões são tanto criadores quanto destruidores da existência. As espaçonaves e os observatórios de hoje revelaram vulcões em planetas que antes acreditávamos estar mortos. A descoberta de vulcões em um objeto menor do que a Lua foi uma grande surpresa. Se existem vulcões em outros mundos, também poderia haver vida? Os vulcões estão entre os fenômenos naturais mais potentes na Terra. Eles criam novas terras e destroem as antigas, emitindo gases que alteram a atmosfera. No fundo de nossos oceanos, o calor vulcânico alimenta novas formas de vida bizarras. Os vulcões ajudam a sustentar a vida na Terra. Agora, procuramos sinais de vida em outros planetas, sabendo que a vida requer água e energia. É aí que entram os vulcões, pois eles geram quantidades enormes de energia. Se localizarmos vulcões em outros planetas, podemos descobrir vida. A busca começa com Vênus, o planeta que orbita mais próximo da Terra. Vênus e a Terra têm massas semelhantes. Há cerca de 3 bilhões de anos, ambos os planetas tinham terras novas, oceanos novos e atmosferas propícias à vida. No entanto, algo deu errado em Vênus, fazendo com que sua história se desviasse drasticamente da Terra. Vênus tomou um rumo definitivo para o lado sombrio há muito tempo e, hoje, é um inferno nosso planeta gêmeo maligno. A superfície de Vênus é como uma fornalha, com temperaturas chegando a 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais. Vênus é um mundo de efeito estufa. Sua atmosfera contém uma alta concentração de dióxido de carbono, que retém o calor solar como um cobertor. Imagens reais da superfície de Vênus revelam um deserto desolado e extremamente quente. O planeta foi devastado por sua densa atmosfera de CO2, que foi produzida por vulcões. As espaçonaves em órbita forneceram as primeiras pistas, quando o radar rompeu as nuvens espessas de Vênus, revelando formações vulcânicas por todo o planeta. Essas formações se assemelham aos vulcões escudo da Terra, arredondados e planos, com erupções lentas e prolongadas. Quando mapeamos toda a superfície de Vênus usando o radar penetrante, descobrimos que muitas de suas formações eram bastante familiares, particularmente os enormes vulcões escudo que se assemelham aos do Havaí. As imagens de radar de Vênus eram idênticas às dos vulcões escudo do Havaí. No passado, Vênus abrigava vulcões. Ficamos atonitos ao ver uma imagem de Vênus pela primeira vez e descobrir uma superfície vulcânica crivada de crateras. Existem pelo menos 1000 grandes vulcões, possivelmente, dezenas ou centenas de milhares de vulcões menores. Planícies de lava cobrem 3/4 da superfície de Vênus, evidência de uma catástrofe antiga. Isso poderia ter sido um lar para a vida, mas, em vez disso, foi consumido pelas chamas. Os vulcões de Vênus expeliram trilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera do planeta, fazendo com que a temperatura subisse dramaticamente e evaporando os oceanos. Na Terra, o dióxido de carbono é absorvido por rochas e oceanos. No entanto, em Vênus, sem água e com temperaturas extremas, o dióxido de carbono não consegue se combinar com os minerais. Com o tempo, à medida que existiam menos métodos para remover o CO2 da atmosfera, os vulcões de Vênus efetivamente esterilizaram todo o planeta. Se Vênus algum dia abrigou vida, esse potencial foi destruído. Embora a Terra seja o único planeta conhecido com vida, isso pode mudar. Júpiter, com suas luas, uma vez acreditadas como congeladas e sem vida, apresenta um mistério. Em Vênus, os vulcões transformaram um planeta semelhante à Terra em um inferno superaquecido. Enquanto vulcões em um planeta como a Terra não são surpreendentes, a descoberta de vulcões na Lua foi surpreendente. Em março de 1979, a espaçonave Voyager 1 nos surpreendeu ao fornecer as primeiras imagens de perto da pequena lua de Júpiter, Io, um mundo que antes acreditávamos estar congelado e sem vida. Mas então algo estranho foi observado. Eles notaram um arco perto da lua, quase como se houvesse uma segunda lua atrás dela.
Todos ficaram perplexos e perguntaram: o que poderia ser isso? Io deveria ser sem vida, monótona e desinteressante. Mas logo as pessoas perceberam: meu Deus, é uma erupção vulcânica. Descobrimos que Io está coberta de vulcões e é geologicamente muito ativa, com erupções vulcânicas constantes. Essas erupções liberam grandes quantidades de enxofre, que é intensamente aquecido. O enxofre muda de cor à medida que esquenta, passando de vermelho para laranja, amarelo ou até preto. Isso dá a Io uma aparência impressionante, com imagens que se assemelham a uma pizza com diferentes tipos de queijo e manchas pretas representando as pequenas regiões escuras em sua superfície. Io não está morta, está viva e evoluindo, com mais de 400 vulcões ativos. A maior erupção, chamada Pali, lança lava de um enorme lago de lava, e a pluma se estende por cerca de 400 quilômetros no espaço. Se pudéssemos estar à beira desse lago de lava, observando a pluma disparar para o espaço, seria uma visão espetacular. As erupções em Io são tão massivas que, por ser uma lua pequena, não há nada para conter a lava, quase não há atmosfera e há muito pouca gravidade. Essas erupções colossais fazem os vulcões da Terra parecerem simples fogos de artifício. Como uma lua tão pequena pode ser tão vulcânica? A resposta é Júpiter. Da mesma forma que a lua da Terra causa marés em nossos oceanos, Júpiter cria marés rochosas em Io. A órbita de Io em torno de Júpiter não é perfeitamente circular, às vezes ela está mais próxima, às vezes mais distante. A gravidade de Júpiter puxa Io, esticando e comprimindo-a durante cada órbita de 2 dias. Esse puxão gravitacional faz com que a superfície de Io suba e desça quase 90 metros, criando um calor e uma pressão tremendos. Onde quer que haja pontos fracos na crosta, a lava entra em erupção. Ao contrário da Terra, onde a atividade vulcânica é localizada ao longo de placas tectônicas ou em pontos fracos, em Io, toda a Lua é um ponto de acesso vulcânico ativo. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, impulsionado pelo imenso poder da gravidade de Júpiter. Isso nos ensinou algo novo: fontes internas de energia, movidas por forças como a gravidade, podem alimentar o vulcanismo de forma diferente do que acontece na Terra. Io é um mundo de lava, extremamente quente e violento. É difícil imaginar algo sobrevivendo lá. Embora tenhamos encontrado erupções estranhas em muitos planetas e luas, a Terra ainda é o único mundo onde os vulcões estão ligados à vida, ou assim pensávamos. Esta é a Europa, outra lua que orbita Júpiter, a quase 800 milhões de quilômetros de distância do Sol. Europa é uma esfera de gelo, com cerca de 3.200 quilômetros de diâmetro. De longe, sua superfície parece polida, mas de perto, ela conta uma história diferente. Assim como sua vizinha Io, Europa é fustigada pela enorme gravidade de Júpiter. Sua superfície sobe, torce-se e forma cumes e rachaduras profundas. Quando vimos pela primeira vez imagens de perto de Europa, elas pareceram estranhamente familiares, semelhantes às placas de gelo do Ártico. E acontece que elas são bastante parecidas. Sob a crosta de gelo de vários quilômetros de espessura de Europa, encontra-se um oceano global. Medições magnéticas sugerem que o oceano de Europa tem incríveis 100 quilômetros de profundidade. A força gravitacional de Júpiter aquece o interior rochoso de Europa, derretendo o gelo acima. À medida que o núcleo é esticado pelas forças de maré, ele aquece, e é possível que haja uma fronteira onde o calor do núcleo encontra a água líquida do oceano. Na Terra, erupções vulcânicas submarinas estão repletas de vida. Poderia o mesmo estar acontecendo em Europa? Na escuridão, com pressões esmagadoras até 2.000 vezes maiores do que as da Terra, a vida pode encontrar uma maneira de sobreviver. É um ambiente hostil, mas talvez um berço para a vida. Se a vida existe nas condições extremas da Terra, em calor escaldante, pressão esmagadora e escuridão total, por que não em Europa? Europa tem fontes de energia, atividade vulcânica, água líquida e química complexa de hidrocarbonetos, todos os ingredientes que podem sustentar a vida. Embora a vida em Europa seja difícil, não é impossível. Há vida na Terra em todas as condições extremas, incluindo calor abrasador, pressão esmagadora e escuridão absoluta.
A vida em Europa pode se assemelhar à vida na Terra de maneiras inesperadas. Se houver vida sob o gelo de Europa, provavelmente seria aquática, mas sem olhos devido à falta de luz significativa. Esses organismos provavelmente se alimentariam da energia dos vulcões e usariam sonar para navegar em seu ambiente. Os vulcões de Europa poderiam ser o local de nascimento de uma nova vida. É até possível que Europa seja típica e que essa seja a norma para planetas com vida, enquanto a Terra pode ser a exceção. Europa poderia servir como modelo para as bilhões de luas do universo que têm oceanos líquidos. Nossa compreensão dos habitats potenciais para a vida subitamente se expandiu bilhões de vezes ao observar as luas de Júpiter. Só em nosso sistema solar, existem mais de 170 luas. Multiplique isso pelo tamanho do universo, e esse é um número vasto de lugares potenciais para a vida existir. Tudo o que é necessário é água líquida e uma fonte de energia, que os vulcões podem fornecer, e estes são comuns em todo o universo. Isso nos leva a Saturno, que está 2 vezes mais distante do Sol do que Júpiter, mas também possui luas vulcânicas que podem potencialmente sustentar vida. Saturno é um dos planetas mais incomuns do nosso sistema solar, com um sistema de anéis de 1 milhão de quilômetros de largura e impressionantes 62 luas, uma das quais guarda um segredo. Encélado é uma das menores e mais distantes luas de Saturno, conhecida há muito tempo por sua superfície coberta de gelo, que é extremamente brilhante e reflexiva. No entanto, quando a espaçonave Cassini visitou Saturno, ela fez uma descoberta notável, não em Saturno, mas em uma de suas luas. Cassini revelou uma enorme pluma de material sendo expelida de Encélado, iluminada pelo Sol, fornecendo evidências conclusivas de atividade vulcânica. A espaçonave focou no polo sul da Lua para capturar grandes crateras marcando sua superfície. No polo sul de Encélado, grandes fissuras se abrem e fecham conforme a Lua orbita Saturno, impulsionadas por forças de maré. Essas fissuras se estendem por centenas de quilômetros, à medida que se abrem, movem-se a velocidades de cerca de 160 km por hora. Seria uma visão incrível. As imensas forças gravitacionais fazem a superfície se expandir e contrair com grande rapidez, gerando calor suficiente para derreter o gelo e formar oceanos sob a superfície. As condições no oceano subterrâneo de Encélado parecem ideais para a vida. A água está em uma temperatura favorável, muito semelhante à da água do mar na Terra. A química da água, observada enquanto ela é expelida pelas fissuras, indica que contém sal e matéria orgânica, sugerindo uma forte possibilidade de vida dentro dessa lua misteriosa. A Cassini também detectou moléculas complexas de carbono nas partículas de gelo, fornecendo mais evidências de que a vida pode existir nas profundezas de Encélado. E Encélado pode não ser a única lua de Saturno com potencial para a vida. Titã, uma das maiores luas do Sistema Solar, também oferece promessas. É a única lua com uma atmosfera densa. Embora Titã seja um mundo congelado, com gelo tão duro quanto rocha e lagos de metano líquido, podemos encontrar evidências de vulcões e a tentadora possibilidade de vida extraterrestre. Os vulcões estão entre as forças mais destrutivas do universo, como vimos no inferno vulcânico de Ió e nas explosões de nitrogênio gelado de Tritão. Mesmo na enigmática lua de Saturno, Titã, os vulcões podem oferecer a perspectiva de vida. Titã, com um diâmetro de 4.800 km, é maior que Mercúrio e tem a atmosfera mais espessa de qualquer lua no sistema solar. Titã possui padrões climáticos, ciclones, ventos, chuvas e lagos, mas com temperaturas tão baixas que o metano líquido substitui a água. A atmosfera está cheia de compostos essenciais para a vida. Titã provou ser um dos lugares mais intrigantes do sistema solar. É um mundo ativo, com uma atmosfera densa, semelhante à da Terra, graças à presença de nitrogênio. Moléculas orgânicas na alta atmosfera de Titã sugerem que o gás metano interage com a luz solar para produzir compostos vitais para a vida. Mas se a luz solar converte continuamente o metano em compostos orgânicos, por que o metano não se esgota? O metano é abundante na atmosfera de Titã, mas rapidamente se esgota devido à luz solar, então deve haver uma fonte que o reabasteça. Os cientistas acreditam que a fonte desse metano pode ser a atividade vulcânica.
A Cassini avistou o que parece ser uma cratera em Titã, cercada por materiais diferentes visíveis em imagens infravermelhas. As áreas verdes ao redor da cratera podem indicar planícies vulcânicas onde a lava, provavelmente uma mistura de amônia ou água, irrompe do interior de Titã. O metano e o etano liberados pelos vulcões de Titã também podem contribuir para sua densa camada de nuvens e atmosfera laranja. Essa atmosfera provavelmente se originou de emissões vulcânicas. Mesmo em um mundo rígido como Titã, os vulcões precisam de calor, que é fornecido por duas fontes: decaimento radioativo no interior da Lua e a imensa força gravitacional de Saturno. Essas forças geram calor suficiente para transformar gelo em água e metano líquido em gás. Será que os vulcões de Titã poderiam dar uma chance à vida de sobreviver? As reações químicas necessárias para a vida, como a conhecemos, requerem uma atmosfera, uma superfície sólida, água líquida e calor. Os vulcões poderiam fornecer todos esses elementos em Titã. Se a vida existir em Titã, seria verdadeiramente alienígena, possivelmente respirando hidrogênio em vez de oxigênio e nadando por reservatórios de metano a 300 graus abaixo de zero. Poderiam existir oceanos de etano, bem como poças de maré, atividade vulcânica e hidrotermal. Talvez o calor vulcânico pudesse fornecer energia suficiente para sustentar a vida em Titã. Isso é especulação, mas não pode ser descartado. No entanto, pode ser que não precisemos viajar tão longe para descobrir sinais de vida. Podemos encontrá-lo em Marte, um mundo vulcanicamente ativo e muito mais próximo de casa. Os vulcões estão por toda parte no sistema solar. Planetas como Io, Titã e Tritão são intrincados, voláteis e violentos. Antes, acreditávamos que a Terra era o único planeta com vulcões e vida. Agora, encontramos vulcões por todo lado, mas a vida alienígena ainda não foi descoberta. Os vulcões representam o poder bruto da criação e da destruição, de mãos dadas. Sem vulcões, a vida como a conhecemos na Terra não existiria. Os caldeirões vulcânicos são o berço da vida, criando novas paisagens, semeando a atmosfera com compostos químicos complexos e substituindo o velho pelo novo. Se os vulcões estão ligados aos processos da vida, onde está a vida em outros planetas? A resposta pode estar nos tempos antigos, quando o sistema solar era jovem, em um planeta semelhante ao nosso. Esse é Marte. 3 bilhões de anos atrás, os vulcões eram ativos, e o maior vulcão do sistema solar ainda está de pé. Os penhascos que o cercam têm mais de 10 quilômetros de altura, tão altos que até o Monte Everest pareceria pequeno em sua sombra. Esse é o formidável Olympus Mons cobrindo uma área do tamanho do estado do Arizona. O Olympus Mons tem uma cratera com 85 quilômetros de diâmetro. Uma estrutura tão grande leva milhões de anos para se formar, um período de tempo que os vulcões na Terra, com suas placas tectônicas em movimento, nunca têm. Na Terra, as placas tectônicas estão em constante movimento. Nas profundezas da Terra, um ponto quente fixo força o magma para a superfície, criando novas ilhas vulcânicas. Mas, enquanto o ponto quente permanece no lugar, a superfície se move e novas ilhas se formam com o tempo. Marte é diferente. Sua crosta é sólida e imóvel, sem atividade tectônica. Portanto, se houver um ponto quente, ele permanece no mesmo lugar, permitindo que os vulcões cresçam cada vez mais. É por isso que o Olympus Mons é tão enorme. Hoje, o Olympus Mons é um relicário congelado de um Marte que já foi mais quente. Embora seja um vulcão extinto, permanece como um gigante em um planeta com uma atmosfera fina. No entanto, as paisagens vulcânicas antigas de Marte podem um dia sustentar vida. Evidências na Terra mostram que vulcões, como os do Havaí, criam túneis misteriosos conhecidos como tubos de lava. Eles se formam quando rios de rocha derretida fluem sob a superfície e se resfriam, deixando uma crosta sólida. Os túneis de lava são criados quando a lava basáltica, a 1100 graus Celsius, forma uma crosta, enquanto o rio derretido continua a fluir por baixo, criando cavernas. Imagens recentes sugerem que os vulcões de Marte também podem ter formado tubos de lava. Qualquer planeta rochoso com vulcanismo basáltico provavelmente tem túneis de lava.
Após milhões de anos de inatividade vulcânica, esses túneis de lava em Marte poderiam se tornar habitats para a vida futura. Eles poderiam até mesmo ser usados por humanos. Um dos principais desafios que os futuros colonos de Marte enfrentarão é a radiação. Sem proteção, tempestades solares e raios cósmicos podem ser mortais. Os túneis e cavernas dos vulcões extintos de Marte poderiam oferecer abrigo, reter o ar e proteger os habitantes da radiação prejudicial. Um vulcão há muito extinto poderia um dia ajudar Marte a se tornar um novo berço de vida. Os vulcões têm o poder de destruir e criar. Uma supernova, a maior erupção já observada pelos humanos, é um exemplo ainda maior dessa dualidade. Uma supernova é a explosão incrivelmente brilhante e poderosa de uma estrela morrendo. Um tipo de supernova ocorre quando uma estrela massiva, pelo menos 5 vezes maior que o Sol, explode em uma última rajada. Estrelas massivas consomem vastas quantidades de combustível nuclear em seus núcleos, gerando imensas quantidades de energia. Essa energia cria calor, que, por sua vez, cria pressão. A pressão da combustão nuclear dentro de uma estrela contrabalança a força da gravidade, que tenta comprimir a estrela. Uma estrela mantém um equilíbrio entre duas forças opostas, a gravidade puxando para dentro e a pressão da fusão nuclear empurrando para fora. À medida que a estrela queima seu combustível, ela esfria, fazendo com que a pressão diminua. Eventualmente, a gravidade vence e a estrela colapsa rapidamente. Imagine um objeto com uma massa 1 milhão de vezes maior que a da Terra colapsando em apenas 15 segundos. O colapso acontece tão rapidamente que gera imensas ondas de choque, fazendo com que as camadas externas da estrela entrem em erupção. Normalmente, o que resta é um núcleo denso e uma nuvem em expansão de gás quente, conhecida como nebulosa. Uma supernova de uma estrela cerca de 10 vezes maior que o nosso Sol ou mais pode deixar para trás buracos negros, os objetos mais densos do universo. Imagine ser um astrônomo no início do século XVII, antes da invenção do telescópio, explorando o universo com sua visão limitada. Então, um dia, você testemunha uma visão verdadeiramente espetacular que nas próximas semanas, uma nova estrela brilha mais forte que Vênus. Seu brilho é tão intenso que é visível durante o dia. À medida que os meses passam, o brilho diminui lentamente, mas permanece visível. Observadores do céu em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia viram o mesmo fenômeno que o astrônomo alemão Johannes Kepler observou em 1604. Agora sabemos que esse evento não foi uma nova estrela, mas uma supernova, a explosão massiva de uma estrela no fim de sua vida. A última supernova observada na Via Láctea ocorreu em 1604. Pode ter havido outras supernovas desde então, mas elas foram ocultadas por gás e poeira interestelar, tornando-as difíceis de detectar. A nebulosa do Caranguejo é o remanescente de uma supernova que ocorreu há milhares de anos, com sua luz chegando à Terra por volta de 1054. A supernova descoberta na Grande Nuvem de Magalhães, em 1987, foi o evento de supernova mais próximo de Kepler desde então. Várias supernovas em outras galáxias também foram documentadas, visíveis apenas com telescópios, que os contemporâneos de Kepler teriam perdido completamente. Já se passaram 418 anos desde que testemunhamos uma estrela explodir em nossa galáxia. Uma supernova próxima e brilhante está muito atrasada. Os cientistas preveem que de 1 a 3 estrelas devem explodir em nossa galáxia por século. Quando a próxima supernova ocorrer, os astrônomos modernos estarão muito mais preparados do que Kepler ou mesmo os cientistas de algumas décadas atrás. Hoje, os astrônomos têm acesso a telescópios capazes de capturar luz visível e, quando usados em conjunto, eles podem simular como seria voar perto de uma supernova e observá-la com nossos próprios olhos. Além disso, agora temos telescópios sensíveis à luz infravermelha, que têm comprimentos de onda mais longos do que a luz visível e pode penetrar melhor no gás e na poeira. Isso nos permite observar objetos que, de outra forma, estariam ocultos. Instrumentos como o telescópio espacial James Webb, que registra principalmente em infravermelho, ampliaram nossa visão. O espectro eletromagnético inclui tanto a luz visível quanto a infravermelha, mas as supernovas também emitem neutrinos,
partículas subatômicas que agora podem ser detectadas com instrumentos modernos. Esses detectores também podem registrar ondas gravitacionais, pequenas ondulações do espaço-tempo que se acredita serem liberadas por estrelas em explosão. 2 tipos de supernovas foram identificados. Uma supernova do tipo I ocorre quando uma estrela anã branca puxa material de uma estrela companheira até que uma reação nuclear descontrolada a destrua, enviando destroços para o espaço. Em uma supernova do tipo II, uma estrela fica sem combustível nuclear e colapsa sob sua própria gravidade, o que desencadeia uma explosão. Ambos os tipos de supernovas podem ser mais brilhantes do que toda a sua galáxia hospedeira. As supernovas do tipo II são particularmente interessantes porque emitem um grande número de neutrinos juntamente com a luz. Na verdade, os neutrinos podem começar a ser emitidos antes mesmo da explosão em si. Quando ocorreu uma supernova em 1987, a pesquisa sobre neutrinos ainda estava em seus estágios iniciais, mas 3 detectores conseguiram capturar 2 dúzias de neutrinos. Se uma supernova ocorresse em nossa galáxia agora, poderíamos esperar que centenas, se não milhares, de neutrinos fossem registrados pela rede global de detectores. Sinais fascinantes podem ser produzidos se uma estrela em colapso formar um buraco negro, impedindo que a estrela expulse mais detritos. Nesses casos, as emissões de neutrinos parariam subitamente, uma clara indicação de que um buraco negro se formou. Os astrônomos poderiam então usar bancos de dados de estrelas para localizar a estrela desaparecida e confirmar a formação de um buraco negro. Detectar ondas gravitacionais de uma supernova em nossa galáxia completaria o hat-trick científico. As ondas gravitacionais, previstas por Einstein, são distorções no espaço-tempo causadas pela aceleração de objetos massivos. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015 e, até agora, foram atribuídas à fusão de buracos negros e estrelas de nêutrons. Uma supernova em nossa galáxia também deve produzir tais sinais. Os astrônomos têm usado modelos computacionais para estudar explosões de supernovas há décadas, mas muitos detalhes ainda são desconhecidos. Os dados dos estudos de ondas gravitacionais podem ajudar a resolver alguns desses mistérios. Uma supernova próxima poderia representar um perigo para a vida na Terra? Em teoria, sim, mas teria que estar relativamente perto. Felizmente, nenhuma estrela próxima à Terra está atualmente em risco de explodir. Uma supernova próxima liberaria radiação ultravioleta, raios-x e radiação gama prejudiciais no espaço por semanas, potencialmente danificando a camada de ozônio protetora da Terra. Mesmo que a radiação não atingisse o solo, sem a camada de ozônio, a radiação UV letal do Sol inundaria o planeta, matando desde o fitoplâncton nos oceanos até os seres humanos. É possível que algo assim tenha ocorrido no passado da Terra, há cerca de 360 milhões de anos, no final do período devoniano, quando um evento de extinção em massa pode ter sido causado por uma supernova. Por outro lado, as supernovas não são apenas forças destrutivas, elas também podem dar origem a novas formas de vida. Astrônomos e físicos explicam que os processos nucleares que ocorrem nas profundezas de estrelas em explosão, espalhados pelo espaço pelas ondas de choque que elas criam, são a fonte de muitos dos elementos pesados dos quais os humanos dependem. Dessa forma, uma supernova pode ser considerada o padrão ouro para os astrônomos. Em uma noite no início de setembro de 1859, pessoas em toda a América testemunharam uma aurora vermelha como sangue tão brilhante que mineiros nas montanhas rochosas, ao emergirem de seus túneis, pensaram que era o nascer do sol. A luz era tão intensa que, mesmo à meia-noite, as pessoas podiam ler jornais. Esse espetáculo não se limitou aos Estados Unidos, foi visível em todo o mundo. Na época, ninguém sabia por que isso aconteceu. No entanto, mais cedo naquele dia, um astrônomo havia observado algo na superfície do Sol, que ele chamou de a erupção de luz branca. Naquela época, a erupção e a aurora pareciam não relacionadas, mas hoje sabemos que a magnífica aurora foi causada por essa erupção, que, de fato, foi uma ejeção de massa coronal. Se um evento tão violento ocorresse hoje, ele poderia devastar nosso mundo tecnológico moderno. O Sol é o objeto mais familiar no céu. Ele fornece todo o calor e luz necessários para a vida na Terra. Sua massa é tão enorme que é difícil de imaginar
compreendendo 99% de toda a massa do Sistema Solar. Esta esfera quase perfeita tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros e tem sido alimentada pela fusão de hidrogênio e hélio nos últimos 5 bilhões de anos. Ainda assim, do ponto de vista astronômico, é uma estrela comum da sequência principal do tipo G, também conhecida como anã amarela. No entanto, as aparências podem enganar. O Sol frequentemente emite erupções solares e explosões de partículas de plasma e radiação que viajam profundamente no espaço, um processo conhecido como vento solar. As tempestades solares, no entanto, são erupções muito mais violentas. O tipo mais perigoso é a ejeção de massa coronal, que tem o potencial de trazer nossa sociedade de alta tecnologia a um colapso. Hoje, exploraremos o quão catastrófica uma ejeção de massa coronal pode ser e o que os astrônomos estão fazendo para monitorar o Sol e prever quando esses eventos podem ocorrer. Voltemos no tempo para 1859. Na Grã-Bretanha vitoriana, era perfeitamente aceitável que um cavalheiro se interessasse por astronomia solar, e um homem, Richard Christopher Carrington, o fez com grande sucesso. Embora nenhum retrato dele tenha sobrevivido, Carrington fez muitas descobertas importantes. Ele observou que diferentes latitudes do Sol giravam a velocidades ligeiramente diferentes, indicando que o Sol não era um corpo sólido, mas fluido. Ele também percebeu que manchas solares poderiam sinalizar o início de uma tempestade solar. Na quinta-feira, 1º de setembro de 1859, não havia nuvens no céu, e Carrington, como de costume, estava observando manchas solares. Ele usou seu telescópio para projetar uma imagem do Sol em uma tela. Às 11h18, ele testemunhou duas brilhantes esferas de luz branca ofuscante aparecerem no que ele descreveu como uma espécie de conflagração. Mais estranhamente, elas desapareceram após apenas 5 minutos, sem motivo aparente. Carrington acabará de testemunhar uma ejeção de massa coronal, uma explosão magnética massiva em que uma gigantesca nuvem de partículas carregadas é lançada da superfície do Sol. 18 horas depois, a Terra foi atingida por uma tempestade eletromagnética, mais tarde chamada de Evento Carrington. Embora a bela aurora tenha iluminado os céus ao redor do mundo, alguns sistemas de telégrafo enlouqueceram devido a surtos de energia, mas o evento não afetou significativamente a vida cotidiana. Vale lembrar, no entanto, que isso aconteceu 20 anos antes da invenção da lâmpada. Isso foi no passado, mas hoje os efeitos seriam muito diferentes. Ejeções de massa coronal são relativamente comuns, mas variam em tamanho e direção. A questão agora é, quais são as chances de algo como o evento Carrington acontecer hoje, e como isso nos afetaria? O que exatamente está acontecendo na superfície do Sol quando falamos de vento solar e clima espacial? O Sol é feito de fluido magnético, e à medida que esse fluido gira, ele torce e distorce o campo magnético. Um campo magnético distorcido armazena energia, o que pode levar a erupções conhecidas como ejeções de massa coronal. Essas explosões são massivas, enviando 1 bilhão de toneladas de material a 1,6 milhão de quilômetros por hora. Queremos saber para onde essas ejeções estão indo, porque, se dirigirem para a Terra, podem afetar as tecnologias das quais dependemos. Um incidente bem conhecido ocorreu em Quebec, em 1989, quando os sistemas de energia foram interrompidos por várias horas. E, como ouvimos sobre o evento Carrington do século XIX, nos perguntamos o que aconteceria se isso ocorresse hoje. Como isso nos impactaria? Considere a tecnologia da qual dependemos agora, satélites de GPS que nos ajudam a navegar, satélites de comunicação, satélites meteorológicos e até sistemas ligados ao mercado de ações. Também temos redes elétricas maiores e tecnologias sem fio extensas. Não entendemos completamente como tudo isso reagiria a um evento solar dessa magnitude. Qual é a probabilidade de que um evento semelhante ao de Carrington possa acontecer novamente? Sabemos que o Sol ainda é capaz de produzir tais eventos. Em 2012, houve um evento solar que, felizmente, não se dirigiu à Terra, mas passou perto de uma das espaçonaves que usamos para monitorar o vento solar. O evento forçou os sensores dessa espaçonave ao limite, e com base no que aprendemos, acreditamos que foi tão poderoso quanto o evento Carrington, se não mais forte.
Foi pura sorte que a ejeção de massa coronal não estivesse direcionada à Terra. Quão bem podemos prever esses eventos solares? Podemos prever o que o Sol fará em uma semana, um mês ou até mesmo um ano? Uma vez que detectamos uma ejeção de massa coronal, podemos começar a fazer previsões sobre seu tamanho, velocidade, mais importante, para onde está indo. Tudo isso pode soar bastante alarmante. O clima espacial é uma preocupação real, e o governo do Reino Unido reconhece isso. O Registro Nacional de Riscos lista o clima espacial como uma ameaça no mesmo nível de uma pandemia de gripe. Engenheiros que projetam espaçonaves estão trabalhando para entender as condições mais extremas do espaço, a fim de construir tecnologia capaz de resistir a elas. Tanto a NASA quanto a Agência Espacial Europeia estão se preparando para lançar satélites que chegarão mais perto do Sol do que nunca antes. O Centro de Operações de Clima Espacial do Met Office, inaugurado em 2014, é um dos 3 únicos lugares no mundo que podem monitorar os efeitos do Sol na Terra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualmente, o Sol tem muito poucas manchas solares, e o lado voltado para a Terra não deve produzir manchas solares ou ejeções de massa coronal significativas. Por enquanto, as coisas parecem calmas, e as espaçonaves, satélites e sistemas de energia devem permanecer seguros no futuro próximo. O problema é que nossas previsões de clima espacial se estendem apenas por alguns dias. Ainda sabemos pouco sobre as ejeções de massa coronal, como seu tamanho, direção ou momento. No futuro próximo, 2 novas sondas solares se aproximarão do Sol como nenhuma espaçonave fez antes. A sonda solar Parker da NASA está programada para voar perto da superfície do Sol e passar pela fonte de suas partículas solares mais energéticas. Esta missão medirá o gás e o campo magnético próximos ao Sol para entender por que o material solar se espalha pelo restante do sistema solar. A Solar Orbiter da ESA também deve fornecer informações valiosas a observar como as manchas solares, as erupções solares e as ejeções de massa coronal estão ligadas ao vento solar. O sucesso dessas missões será crucial para o avanço de nossa compreensão do Sol. Acreditamos que o campo magnético do Sol é gerado de maneira semelhante ao da Terra, mas é muito mais dinâmico e muda constantemente. Além disso, o Sol passa por um ciclo de manchas solares de 11 anos, durante o qual seus campos magnéticos se movem em direção aos polos e trocam de polaridade. Além disso, o campo magnético se estende pelo sistema solar e afeta todos os planetas. A Solar Orbiter medirá esses campos magnéticos pela primeira vez e nos dará a oportunidade de observar como eles se movem em direção aos polos do Sol. Para realizar isso, a Solar Orbiter tirará imagens da atmosfera do Sol e medirá o número, a velocidade e a temperatura das partículas que viajam pelo espaço entre o Sol e a Terra. O magnetômetro, projetado para detectar os pequenos campos magnéticos carregados pelo vento solar, pode ser um dos instrumentos mais importantes e sensíveis. O Sol é uma constante em nossas vidas. Ele nos fornece luz, calor e até mesmo a própria vida. Para Richard Carrington, que primeiro registrou uma ejeção de massa coronal, foi apenas um evento estranho. Mas agora entendemos que essas ocorrências podem causar danos significativos ao nosso mundo. Com novos satélites e mais observações, talvez possamos aprender mais sobre esses eventos e prever quando a próxima ejeção de massa coronal ocorrerá. O universo está cheio de paradoxos estranhos e surreais que desafiam nossa compreensão, desde os mistérios da mecânica quântica até as propriedades intrigantes dos buracos negros. O universo nos apresenta inúmeros fenômenos que desafiam nossa intuição e a percepção da realidade. Este vídeo permite que você explore muitas coisas que ainda não entendemos sobre o universo, assim como os paradoxos no que pensamos que sabemos. Tudo o que sabemos representa apenas 5% do universo. O que é o resto? A matéria comum, prótons, nêutrons e elétrons, compõe apenas 5% do universo. Surpreendentemente, os outros 95% consistem em algo que não podemos ver, entender ou sequer imaginar. Referimos-nos a isso como matéria escura, que corresponde a 27% do universo, e energia escura, que representa 68%. Mas o que são esses componentes misteriosos do universo?
Matéria escura e energia escura são dois conceitos intrigantes na astrofísica que os cientistas usam para explicar observações estranhas sobre o universo. A matéria escura é um tipo de matéria que não interage com a luz ou qualquer outra forma de radiação eletromagnética, o que significa que não pode ser detectada diretamente por telescópios ou instrumentos que dependem de luz. No entanto, os cientistas inferem sua existência observando seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas e galáxias. Acredita-se que a matéria escura seja responsável por cerca de 85% de toda a matéria do universo, mas ainda não sabemos do que ela é feita. Ela não se comporta como nenhuma das partículas conhecidas que compõem a matéria comum, como prótons e elétrons. Algumas teorias sugerem que a matéria escura é composta por partículas ainda não descobertas, que não interagem com a luz ou radiação, enquanto outras propõem que ela pode ser formada por objetos exóticos como buracos negros. A energia escura, por outro lado, é uma forma hipotética de energia que se acredita permear todo o espaço e ser responsável pela aceleração da expansão do universo. Ao contrário da matéria escura, que tem um efeito gravitacional que desacelera a expansão do universo, a energia escura tem um efeito repulsivo, acelerando essa expansão. A natureza exata da energia escura ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja uma propriedade do próprio espaço, em vez de um tipo de matéria ou energia que possamos observar diretamente. Os cientistas estimam que a energia escura representa cerca de 68% da energia total do universo. Quantas dimensões o universo tem? De acordo com nosso entendimento atual, o universo tem 3 dimensões espaciais, comprimento, largura e altura, e uma dimensão de tempo, totalizando 4 dimensões no espaço-tempo. Isso é conhecido como espaço-tempo quadridimensional. No entanto, algumas teorias na física, como a teoria das cordas, propõem que pode haver mais de 4 dimensões, potencialmente até 11. Acredita-se que essas dimensões extras estejam enroladas ou compactificadas e sejam pequenas demais para serem observadas em nossa escala, o que significa que, embora possam existir, não são diretamente observáveis, e seus efeitos no espaço-tempo quadridimensional só podem ser inferidos por sua influência em fenômenos físicos que podemos observar. Essas dimensões adicionais poderiam nos ajudar a unificar as bases matemáticas das 4 forças fundamentais da natureza, e a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a gravidade. Essas dimensões superiores existem? E se existirem, há alguma maneira de medirmos sua presença, ou estaremos para sempre presos em nosso mundo quadridimensional? E se o nosso universo for apenas um entre muitos que existem por aí? A ideia de que nosso universo é apenas uma entre muitos, conhecida como teoria do multiverso, é um conceito popular na cosmologia e física modernas. Segundo essa teoria, podem existir muitos outros universos além do nosso, cada um com suas próprias propriedades e leis físicas únicas. Se isso for verdade, teria implicações profundas para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Por exemplo, isso poderia ajudar a explicar por que nosso universo parece ser ajustado de forma tão precisa para sustentar a vida, algo conhecido como princípio antrópico. Se há inúmeros outros universos com leis físicas e propriedades diferentes, isso aumentaria as chances de pelo menos um deles ser capaz de sustentar a vida. A teoria do multiverso também levanta questões sobre a natureza da realidade e como definimos o que é real. Se existem muitos universos com diferentes leis físicas, todos eles são igualmente reais, ou o nosso universo é o único real? O que é o tempo? O tempo é uma das propriedades mais difíceis do nosso universo de entender. Pesquisadores dizem que o tempo é um período mensurável, um contínuo que não possui dimensões espaciais. Parece haver uma direção ou fluxo óbvio do tempo, e parece que não podemos viajar de volta no tempo. Por que isso acontece? Estamos presos na seta do tempo, movendo-nos perpetuamente para frente? O passar do tempo está entrelaçado com o modo como o nosso universo funciona? De acordo com a teoria do Big Bang, o próprio tempo começou junto com o resto do universo, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que não faz sentido perguntar o que havia antes? O tempo é um conceito fundamental na física, frequentemente definido como a progressão dos eventos do passado, passando pelo presente, até o futuro.
É uma dimensão essencial na qual os eventos ocorrem e é geralmente representada como uma linha ou eixo contínuo. No contexto da física, o tempo é tipicamente medido em unidades como segundos, minutos, horas e anos. Também é um componente essencial do contínuo espaço-tempo, que é o tecido quadridimensional do universo, composto por 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. O fluxo do tempo é frequentemente descrito como unidirecional, o que significa que ele avança e não pode ser revertido. Isso é conhecido como a seta do tempo e está frequentemente associado à segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, a medida da desordem ou aleatoriedade em um sistema fechado, tende a aumentar com o tempo. A natureza do tempo ainda é um tema de pesquisa e debate em física e filosofia. Algumas teorias propõem que o tempo é uma propriedade emergente que surge das interações complexas dos componentes fundamentais do universo, enquanto outras sugerem que o tempo é uma propriedade fundamental do universo, como o espaço e a matéria. Partículas violando as leis da natureza? Em certas situações, 2 partículas podem parecer ter uma conexão instantânea entre si, mesmo se estiverem localizadas em extremidades opostas do universo. Esse fenômeno é conhecido como emaranhamento quântico, onde 2 partículas tornam-se correlacionadas de tal forma que o estado de uma partícula está instantaneamente ligado ao estado da outra, independentemente da distância entre elas. Embora isso possa parecer uma violação das leis da natureza, na verdade, é consistente com os princípios da mecânica quântica. No entanto, é importante observar que isso não permite a comunicação mais rápida que a luz ou uma violação da causalidade. Isso ocorre porque, embora o estado das partículas emaranhadas possa estar instantaneamente correlacionado, não há como controlar ou manipular essa correlação para transmitir informações mais rápido do que a velocidade da luz. De fato, um princípio fundamental da mecânica quântica, conhecido como o teorema da não comunicação, afirma que é impossível usar o emaranhamento para transmitir informações mais rápido do que a luz. Então, embora o emaranhamento quântico possa parecer um fenômeno estranho e misterioso, ele não permite a violação das leis da natureza ou dos princípios da causalidade. Será que essa característica da mecânica quântica um dia permitirá que enviemos informações instantaneamente a grandes distâncias? Estamos sozinhos no universo? Existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável, com mais estrelas e planetas do que todos os grãos de areia na Terra. Então, onde está todo mundo? Por que ainda não encontramos vida em outro lugar? A vida é incrivelmente rara ou tem um tempo de vida limitado, destruindo-se antes de ter a chance de buscar outras formas de vida? O que isso nos diz sobre o futuro da humanidade? A questão de estarmos ou não sozinhos no universo é uma das perguntas mais intrigantes e profundas que podemos fazer. Dado o vasto tamanho e a idade do universo, parece improvável que a Terra seja o único planeta com as condições necessárias para o surgimento da vida. Provavelmente, existem bilhões de planetas potencialmente habitáveis apenas em nossa galáxia. No entanto, o fato de ainda não termos encontrado evidências definitivas de vida extraterrestre é conhecido como o paradoxo de Fermi. Existem muitas explicações possíveis para o paradoxo de Fermi, incluindo a possibilidade de que a vida seja de fato rara, mas que seja difícil para a vida evoluir além de certo ponto, ou que civilizações inteligentes tenham uma vida útil limitada e se autodestruam antes de conseguir explorar a galáxia. Também é possível que simplesmente não tenhamos procurado nos lugares certos ainda. Nossos métodos atuais de busca por vida extraterrestre ainda são relativamente limitados, e é possível que técnicas mais avançadas no futuro possam descobrir evidências de vida em outras partes do universo. O problema da autorreferência distorce nossa percepção do universo? Nós, humanos, também fazemos parte do universo que habitamos, então, quando olhamos para estudar as estrelas e galáxias, somos realmente observadores neutros do universo? Quando exploramos o universo, somos tanto observadores quanto objeto da observação. Como podemos fingir ser neutros quando estamos profundamente inseridos naquilo que exploramos? Será que esse problema de autorreferência afeta a maneira como olhamos para o universo e nos dá uma impressão amplamente errada? O problema da autorreferência é, de fato, uma questão complexa quando se trata de nosso estudo e percepção do universo. Não somos observadores neutros do universo, mas estamos inseridos nele.
Esse problema de autorreferência pode levar a distorções em nossa percepção do universo, pois podemos, sem querer, projetar nossas próprias preconcepções e suposições em nossas observações. Por exemplo, podemos tender a focar em fenômenos que achamos particularmente interessantes ou relevantes para nossa própria existência, em vez de adotar uma abordagem mais objetiva e abrangente. Ao reconhecer nossos próprios vieses e limitações, podemos trabalhar para desenvolver métodos de observação e análise mais rigorosos e objetivos. Por que o universo parece tão perfeito para nós? O universo parece ser perfeitamente feito para nós, mas por quê? Porque as constantes fundamentais do nosso universo, como a velocidade da luz, têm os valores que têm, permitindo a existência da vida. Poderia ser que existam infinitos universos com infinitas possibilidades, e nós simplesmente vivemos em um que é perfeito para a vida? Há algumas possíveis explicações para esse aparente ajuste fino do universo. Uma delas é o princípio antrópico, que afirma que o universo é do jeito que é porque precisa ser compatível com a existência de observadores. Em outras palavras, o universo parece ajustado para nós porque, se não fosse, nós não estaríamos aqui para observá-lo. Isso às vezes é chamado de efeito de seleção. Por que é mais fácil destruir algo do que reconstruí-lo? A entropia é a quantidade de desordem, causa ou aleatoriedade em um sistema. Nunca se pode reduzir a entropia. Tudo no universo se move lentamente em direção à desordem. É muito fácil quebrar uma janela, mas impossível remontá-la exatamente como era antes. O princípio da entropia leva o universo de uma estrutura para o caos, de um estado ordenado para a desordem. O que isso nos diz sobre o destino do universo? À medida que o universo continua a se expandir, ele eventualmente atingirá um estado de entropia máxima, onde toda a matéria estará distribuída de forma uniforme e não haverá gradiente de energia disponível para impulsionar novos processos. Esse estado é conhecido como a morte térmica do universo, quando ele estará frio, escuro e sem vida. O universo não é um sistema fechado, pois recebe energia de estrelas e outras fontes, mas a tendência geral é de aumento da desordem e do caos. No entanto, é importante notar que esse processo ocorrerá em uma escala de tempo extremamente longa, provavelmente trilhões de anos no futuro. Algo pode escapar de um buraco negro? Já observamos os efeitos dos buracos negros, e até vimos um diretamente. A força gravitacional desses objetos massivos atrai tudo para eles, inclusive a luz. O que acontece no centro misterioso e infinitamente denso de um buraco negro? Será que existem coisas como buracos brancos, os opostos dos buracos negros, que expulsam matéria e tempo para o nosso universo? De acordo com o nosso entendimento atual da física, nada pode escapar de um buraco negro depois de passar pelo horizonte de eventos, que é o ponto sem retorno. A força gravitacional de um buraco negro é tão forte que deforma o espaço e o tempo, e qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos é inevitavelmente puxada em direção à singularidade no centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Não sabemos o que acontece no centro de um buraco negro, pois nosso entendimento atual da física não consegue descrever as condições ali. Acredita-se comumente que a matéria na singularidade seja infinitamente densa e comprimida em um ponto de volume zero, conhecido como singularidade. Quanto à possibilidade de buracos brancos, que são objetos hipotéticos opostos aos buracos negros, não há atualmente evidências diretas que sugiram que eles existam. Acredita-se que os buracos brancos existam no outro extremo de um buraco de minhoca hipotético, que seria uma conexão em forma de túnel entre dois pontos no espaço-tempo. No entanto, também não há evidências diretas que sugiram que buracos de minhoca existam. O universo é cheio de paradoxos estranhos e surreais. Nossa busca por compreendê-los está apenas começando. À medida que continuamos a expandir os limites de nosso conhecimento e a explorar os confins do espaço e do tempo, podemos ter certeza de que o universo continuará a nos surpreender e desafiar de maneiras novas e inesperadas, nos impulsionando a novas alturas de descoberta e entendimento. Costumávamos conhecer apenas os planetas que giravam ao redor do nosso Sol, mas agora sabemos que existem mundos rochosos e enormes nuvens de gás que orbitam outras estrelas. Eles têm uma grande história para contar.
A história inicial desses planetas teria sido muito, muito violenta. Os planetas se formam da mesma maneira em todos os lugares. Eles vêm do pó e de outros materiais que sobram após o nascimento das estrelas. Então, se todos são formados da mesma forma, o que os torna tão diferentes? Acontece que o universo está cheio de galáxias, nuvens de gás, estrelas e planetas. Existem 8 planetas no nosso sistema solar, mas agora sabemos que eles são apenas uma pequena parte da enorme família de planetas no céu. Este é um momento muito importante na história da ciência, pois temos certeza de que há outros sistemas de planetas por aí. Na nossa galáxia, a Via Láctea, que possui 200 bilhões de estrelas, provavelmente há dezenas de planetas. A NASA enviou o telescópio espacial Kepler para o espaço em 2009 em uma missão de 6 anos para encontrar novos planetas que orbitam outras estrelas. Até agora, eles encontraram mais de 400. Alguns são enormes bolas giratórias de gás, 5 vezes maiores que Júpiter. Outros são grandes mundos rochosos, muitas vezes maiores que a Terra. Alguns seguem órbitas selvagens e erráticas, tão perto de uma estrela que estão queimando. Uma coisa é clara, e nenhum planeta é igual ao outro. Cada um é único. Mas a maioria desses novos mundos está muito distante e é difícil de estudar. A maior parte do que sabemos sobre o funcionamento dos planetas vem dos 8 que orbitam o nosso Sol. Nossos próprios planetas se dividem em 2 tipos principais, e há 4 planetas rochosos no Sistema Solar Interno: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e no Sistema Solar Externo, há 4 planetas gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um dos 8 planetas é muito diferente dos outros 7. Quando o nosso Sistema Solar nasceu, há 4,6 bilhões de anos, eles começaram a desenvolver suas próprias características. Quando o Sol se acendeu, ele liberou uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço. Todos os 8 planetas, incluindo os planetas rochosos mais próximos do Sol e os planetas gasosos mais distantes, vieram dessa nuvem de detritos espaciais. Todos os mundos do nosso sistema solar são feitos dos mesmos materiais. Eles se formaram da mesma nuvem de gás e poeira, mas se formaram sob condições muito diferentes. Alguns se formaram perto do Sol, onde era muito mais quente, e outros se formaram longe, onde era muito mais frio. E como as condições eram tão diferentes, os planetas que surgiram delas também são diferentes. No início do sistema solar, havia uma mistura relativamente uniforme de silicatos, vapor d'água, hidrogênio, muito hidrogênio, metano e outros elementos. Esses elementos na nuvem de poeira são como ingredientes em um bolo. Eles a cozinham de maneiras diferentes, dependendo de como os ingredientes são misturados e de quão quente está o forno. Assim como assar um bolo, você mistura os ingredientes, coloca no forno e deixa assar. E as coisas mudam. Isso é basicamente o que aconteceu no sistema solar. No geral, um planeta a cozinha de uma maneira ligeiramente diferente dependendo de quão perto ele está do Sol. Perto do Sol, onde é quente, os gases se queimam e a água evapora. Apenas materiais que permanecem sólidos em altas temperaturas, como metais e rochas, podem sobreviver. É por isso que apenas planetas rochosos se formam perto do Sol. À medida que um planeta se afasta do Sol, ele a cozinha de maneira diferente. Mas o tipo de planeta que se forma depende do que está na nuvem. Dependendo do tipo de nuvem em que um sistema solar se forma, pode ser que ele não tenha nenhum planeta rochoso porque não havia material suficiente para formar algo como a Terra. Em vez disso, pode ter mais gigantes gasosos e nenhum planeta rochoso. Se você quiser planetas feitos de rocha, precisa de uma nuvem cheia de metais e rochas. O próximo passo é diminuir o calor. À medida que esfria, alguns dos materiais com ponto de ebulição elevado começam a se condensar em sólidos. Esses pequenos grãos minerais podem começar a se formar. Esses minúsculos pedaços de rocha e minerais são o início de um novo mundo rochoso. Eles começam a se unir com o tempo. Se uma molécula de poeira atinge outra molécula de poeira, elas se combinam para formar uma molécula de poeira um pouco maior, e assim continuam ficando maiores e maiores. Esse processo é chamado de acreção. À medida que essas partículas aumentam de tamanho,
elas se transformam em rochas. Então, rochas colidem com outras rochas e formam blocos maiores. Esses blocos colidem para formar blocos ainda maiores. Em algum momento, algo fica grande o suficiente para que seu peso seja forte o suficiente para começar a atrair coisas para ele. Então, em vez de apenas colidir com outras coisas e crescer dessa forma, ele começa a puxar ativamente as coisas para si. No início, havia muitos planetas jovens em nosso sistema solar, talvez cerca de 100. A maioria deles não sobreviveu. Se você for ao cinturão de asteroides e observar o asteroide Vesta, pode ter uma boa ideia do tamanho que um planeta precisa ter para se moldar em forma de esfera. Vesta tem apenas 529 quilômetros de diâmetro, o que não é grande o suficiente para ser uma esfera. Para se tornar redondo, um planeta em crescimento precisa ter pelo menos 800 quilômetros de diâmetro. Nesse tamanho, ele tem gravidade suficiente para se comprimir em uma esfera. Qualquer coisa menor permanece com uma forma irregular. Toda vez que um planeta bebê colide com algo, ele fica cada vez mais quente até começar a derreter. A gravidade começa a separar os materiais pesados dos mais leves. Os materiais mais leves tendem a flutuar e formar uma crosta, enquanto os materiais mais pesados, como a maioria dos metais, afundam e formam um núcleo muito mais denso no centro do planeta. Finalmente, os planetas jovens estão começando a parecer planetas, mas agora eles precisam sobreviver a um período de violência e destruição, um tempo brutal que decidirá quais planetas viverão e quais morrerão. Depois que o Sol se formou, todos os 8 planetas vieram da mesma nuvem de poeira e gás, mas eles acabaram muito diferentes. Não havia um plano claro de como cada um dos novos planetas deveria se formar. Eles seguiram as leis da física e da química, mas a maioria do que aconteceu foi uma questão de acaso. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso Sol estava rodeado por cerca de 100 planetas jovens. Foi como um derby de demolição, os planetas colidiram entre si, e a maioria foi destruída. A história inicial desses planetas foi incrivelmente violenta, com muitas colisões ocorrendo nas últimas fases de crescimento de cada planeta. À medida que essas colisões aconteciam, alguns planetesimais começaram a crescer às custas de outros. Esses objetos que eventualmente se tornariam planetas cresceram cada vez mais. À medida que ficavam maiores, sugavam todos os planetesimais menores ao redor deles, causando a queda de muitos detritos espaciais na superfície dos protoplanetas. No final, restaram apenas 4 planetas rochosos. Por causa dos diferentes eventos que ocorreram em cada planeta no passado, todos são muito diferentes uns dos outros. Marte é uma terra congelada, a Terra tem água líquida corrente, Vênus está cheio de vulcões, e Mercúrio é pequeno, árido e muito quente. Por exemplo, devido a uma colisão massiva, Mercúrio tem uma crosta muito fina e é extremamente denso. No passado, ele poderia ter sido um planeta maior, mas algo o atingiu em um ângulo, arrancando a crosta mais leve e deixando apenas o núcleo denso. A Terra também experimentou uma colisão massiva durante seu desenvolvimento. Algo colidiu com a jovem Terra, destruindo parte de seu manto, e os destroços foram lançados em órbita, onde eventualmente formaram a Lua. Marte também parece ter sido atingido por algo. A crosta do planeta é mais fina no norte do que no sul. Uma teoria sugere que o hemisfério norte de Marte foi atingido no início de sua história, destruindo grande parte de sua crosta, que mais tarde se acumulou no hemisfério sul. Houve 2 grandes efeitos dessas colisões. Primeiro, elas reduziram o número de planetas bebês sobreviventes, e segundo, elas trouxeram material adicional para os planetas que sobreviveram. Por exemplo, se uma colisão envolvia um objeto rico em metais, o metal afundaria até o núcleo do planeta. Se a colisão envolvesse um objeto mais leve ou gelado, ele flutuaria e formaria parte da crosta do planeta. Perto do Sol, havia 4 planetas rochosos quase completos. Eles tinham núcleos sólidos de ferro quente, cercados por uma camada de ferro líquido, cobertos por uma camada de rocha derretida e, por fim, uma crosta na superfície. Embora todos esses planetas rochosos tenham sido formados da mesma maneira, a partir dos mesmos materiais básicos, eles acabaram sendo muito diferentes em tamanho e densidade.
O espaço pode parecer vazio, mas não é. Ele está cheio de material ejetado pelo Sol. O Sol gera fortes campos magnéticos que se elevam em gigantescos arcos acima de sua superfície. Quando esses arcos colidem, uma tempestade de partículas extremamente quentes e carregadas é lançada no espaço. Isso é conhecido como vento solar. Os astronautas podem ver os efeitos do vento solar do espaço, mas apenas quando fecham os olhos. Quando você fecha os olhos, às vezes vê um pequeno flash de luz, causado por uma partícula energética passando pela sua cabeça e interagindo com o fluido do seu olho. Os astronautas veem esses flashes a cada poucos minutos. O vento solar poderia ser mortal para os astronautas se eles fossem expostos a grandes quantidades dele. Durante o programa Apollo, houve uma explosão solar entre duas missões lunares que teria sido fatal para os astronautas se eles estivessem lá. Isso mostra o quão perigosa pode ser a radiação espacial. No entanto, na Terra, o vento solar representa pouco risco, pois estamos protegidos por um campo magnético invisível gerado pelo núcleo da Terra. Você pode criar campos magnéticos a partir do movimento, convertendo a energia do movimento em energia magnética. Nas profundezas da Terra, à medida que o planeta gira, metal líquido quente flui ao redor do núcleo sólido, gerando um campo magnético que emerge dos polos. Esse campo desvia o vento solar para longe do planeta, protegendo a atmosfera e a superfície. Ocasionalmente, tempestades solares perturbam esse campo, criando auroras sobre os polos. Sem o escudo magnético da Terra, o vento solar arrancaria a atmosfera e a água, deixando um planeta árido e morto como Marte. Marte, assim como a Terra, se formou da mesma maneira, mas agora é frio e seco. A NASA enviou 2 robôs, Spirit e Opportunity, para Marte em 2004. Eles descobriram um deserto seco e perigoso, com apenas uma fração da atmosfera da Terra, mas encontraram evidências de que a água já existiu ali. Marte nem sempre foi árido. A água uma vez correu sobre sua superfície e sobre a Terra. Vemos sinais de erosão causada pela água, como ondulações formadas por correntes. Se Marte tinha água, provavelmente também tinha uma atmosfera muito mais espessa. Marte tinha vulcões e um núcleo de ferro quente, semelhante ao da Terra. Esse núcleo teria gerado um campo magnético. No entanto, como Marte é menor que a Terra, ele perdeu calor mais rapidamente, o que fez com que seu núcleo líquido se solidificasse. Uma vez que o núcleo congelou, a convecção parou, o campo magnético desapareceu e o vento solar arrancou a atmosfera e a água, transformando Marte no planeta frio e árido que é hoje. Os planetas rochosos Marte, Terra, Vênus e Mercúrio se formaram dentro de 240 milhões de quilômetros do Sol. Mas muito mais longe, a influência do Sol moldou um tipo diferente de planeta, os gigantes gasosos. Esses planetas massivos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são feitos principalmente de gás e não têm superfícies sólidas. Astrônomos já descobriram mais de 400 gigantes gasosos distantes em outros sistemas solares, e nosso sistema solar tem 4, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses gigantes gasosos têm atmosferas densas e turvas, compostas de hidrogênio, hélio e metano. Por que os planetas externos são feitos de gás enquanto os internos são rochosos? No sistema solar externo, é muito frio cerca de 800 milhões de quilômetros do Sol. Durante a formação do sistema solar, essa região estava cheia de poeira, gás e água congelada. Era frio o suficiente para que a neve se formasse, e acreditamos que o gelo e os flocos de neve ajudaram a criar os núcleos dos gigantes gasosos. Esses núcleos cresceram de forma massiva, cerca de 10 vezes o tamanho da Terra, com uma forte atração gravitacional, o que lhes permitiu reunir atmosferas espessas de gás. Quanto mais gravidade eles acumulavam, maiores ficavam, atraindo mais poeira e detritos. Esses detritos também formaram as muitas luas ao redor desses planetas. Por exemplo, Júpiter e Saturno têm cada um mais de 60 luas. Os gigantes gasosos têm outra característica única e anéis. Os anéis de Saturno são os mais famosos, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, embora sejam mais fracos e mais difíceis de detectar. Todos os 4 gigantes gasosos têm anéis, mas os de Saturno são os mais visíveis.
De longe, os anéis de Saturno parecem um único disco plano. No entanto, eles são feitos de milhares de anéis menores, cada um com apenas alguns quilômetros de largura. Quando a sonda Cassini passou por Saturno, ela descobriu que bilhões de pedaços de gelo e detritos espaciais se movem dentro dos anéis de Saturno a velocidades de até 80 mil quilômetros por hora. Esses pedaços de gelo e rocha colidem constantemente e alguns formam pequenas luas, enquanto outros se despedaçam. No entanto, nenhum deles cresce, porque a imensa gravidade de Saturno os despedaça. Os cientistas estão apenas começando a entender como esses anéis se formaram. Uma teoria é que um cometa colidiu com uma lua, tirando o de órbita e trazendo-a para mais perto de Saturno. A gravidade de Saturno então despedaçou a lua, e os detritos formaram os anéis que orbitam o planeta. Mas os maiores mistérios dos gigantes gasosos estão nas profundezas deles, a dezenas de milhares de quilômetros abaixo de suas nuvens. Essa região desafia as leis naturais. A maioria dos novos planetas que descobrimos ao redor de estrelas distantes são gigantes gasosos massivos, tão grandes que Júpiter parece pequeno em comparação. No entanto, ninguém sabe exatamente o que acontece dentro desses gigantes gasosos, seja em nosso sistema solar ou em sistemas estelares distantes. Sabemos que a atmosfera espessa de Júpiter se estende por 64 mil quilômetros de profundidade, e podemos observar faixas de gás se movendo em alta velocidade, criando tempestades violentas em sua superfície. Mas o que acontece sob essas tempestades ainda é desconhecido. A NASA enviou a espaçonave Galileu em uma missão de 14 anos a Júpiter para tentar desvendar algumas respostas. Em 7 de dezembro de 1995, a Galileu enviou uma sonda para a atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 260 mil quilômetros por hora. À medida que a sonda descia pela atmosfera espessa, um paraquedas a desacelerou. A sonda observou relâmpagos nas nuvens e ventos atingindo 720 quilômetros por hora. Ela transmitiu dados de volta à Terra por 58 minutos. O que aconteceu com a sonda Galileu? Ela nunca atingiu nada sólido, simplesmente continuou caindo na atmosfera de Júpiter. À medida que descia, a pressão aumentava cada vez mais. Ela registrou pressões 23 vezes maiores que as da Terra e temperaturas mais de 300 graus mais altas do que as da Terra. Na atmosfera profunda de um gigante gasoso, mesmo sem uma superfície sólida, o peso do material é tão grande que acaba esmagando qualquer coisa que caia ali. A sonda foi esmagada depois de descer apenas 200 quilômetros. Apesar da transmissão curta, a sonda da Galileu forneceu aos cientistas um vislumbre do interior de Júpiter. No entanto, o núcleo escuro e oculto do planeta ainda é um mistério. Assim como alguns planetas rochosos, os gigantes gasosos também têm campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte que o da Terra e tão massivo que se estende até Saturno, a mais de 640 milhões de quilômetros de distância. O campo magnético de Júpiter, assim como o da Terra, protege sua atmosfera do vento solar. No entanto, ele também influencia suas luas. Por exemplo, a lua vulcânica Io, que orbita a apenas 350 mil quilômetros de Júpiter, ejeta uma tonelada de gás e poeira no espaço a cada segundo. Essa atividade vulcânica é intensificada devido ao campo magnético de Júpiter, que cria fortes cinturões de radiação. Isso torna a região ao redor de Júpiter muito ativa. Se você apontar uma antena de rádio para Júpiter, poderá realmente ouvir a interação entre o planeta e seu campo magnético. Júpiter e Saturno podem gerar auroras sem a necessidade de ventos solares porque eles criam seus próprios campos magnéticos, graças ao seu tamanho massivo. Essas auroras mostram que planetas gasosos também possuem campos magnéticos. Mas como os campos magnéticos são criados em planetas gasosos? Na Terra, eles são produzidos pelo movimento de metal líquido muito quente girando em torno do núcleo sólido de ferro do planeta. Os planetas gasosos provavelmente têm um processo semelhante, mas eles não têm núcleos de ferro quentes. Em vez disso, eles se formaram em torno de núcleos congelados de poeira e gelo, então o que acontece dentro deles ainda é desconhecido. Não entendemos completamente o que existe nas profundezas do interior de Júpiter. É possível que Júpiter tenha um núcleo sólido, ou ele ainda pode estar em estado líquido.
Talvez nunca saibamos com certeza, já que nenhuma sonda poderia sobreviver à jornada até o núcleo do planeta, que fica a mais de 70 mil quilômetros de profundidade. A espaçonave Galileu foi destruída antes de chegar ao centro. A gravidade e o calor moldam como os planetas evoluem de seus núcleos internos até suas atmosferas externas. Essas são as grandes forças que constroem planetas, mas há outro fator importante que influencia o desenvolvimento de um planeta e a água. Embora os planetas possam parecer estáticos, eles estão sempre mudando. Um planeta em nosso sistema solar perdeu sua atmosfera e se tornou um deserto, enquanto outro superaqueceu e se tornou um mundo infernal. A Terra, também, passou por mudanças, com a água desempenhando um papel fundamental em moldar seu ambiente. Quando você olha para a Terra do espaço, parece que há muita água, afinal, somos conhecidos como a planeta azul. Mas a Terra não é tão úmida quanto parece. Apenas cerca de 0,06% da massa da Terra é água. Parte da água está na superfície, nos oceanos, enquanto outra parte está presa dentro de minerais. No entanto, comparada a outros planetas, a Terra é relativamente seca. Todos os planetas rochosos internos, incluindo a Terra, se formaram perto do Sol, o que significa que começaram secos. Qualquer água que pudessem ter evaporou ou foi expulsa por colisões massivas. Essas primeiras colisões foram tão violentas que, se houvesse água na Terra, ela teria evaporado e desaparecido. Então, de onde veio a água da Terra? A resposta provavelmente são os asteroides e cometas. Longe do Sol, havia muitos asteroides e cometas que continham água. Com o tempo, alguns deles colidiram com a Terra, trazendo a água que eventualmente formou nossos oceanos. Sem essa água, a vida como conhecemos não teria sido possível. E se a Terra tivesse muita água? Os oceanos seriam muito mais profundos, cobrindo os continentes e até montanhas como o Everest. A quantidade exata de água na Terra pode ter sido o que tornou possível para os humanos evoluírem em uma espécie tecnológica. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, uma chuva de cometas e asteroides trouxe a quantidade certa de água para a Terra, moldando o planeta no que ele é hoje. O mesmo processo pode estar acontecendo em outros planetas no universo agora, já que a água é abundante em todo o cosmos. O átomo mais comum no universo é o hidrogênio, e o oxigênio é um dos próximos mais comuns, tornando a água uma molécula comum. A água está em toda parte no universo, e planetas também. No entanto, ainda não encontramos um planeta com água líquida como a Terra. Até agora, os cientistas descobriram mais de 400 planetas, mas nenhum tem sido como a Terra em termos de tamanho, massa e composição química. Encontrar outro planeta parecido com a Terra é um grande objetivo para a humanidade, o santo graal da exploração planetária. Nossa galáxia sozinha tem cerca de 200 bilhões de estrelas, e até 40 bilhões delas podem ter planetas. Estamos entrando em uma era de ouro da exploração planetária, onde começaremos a entender verdadeiramente a diversidade de planetas além do nosso sistema solar. As leis da física e da química nos dizem como os planetas se formam, e muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até encontrarmos outro planeta como a Terra, com as condições certas para a vida. Uma coisa é certa, já há bilhões de planetas esperando para serem descobertos. A busca por vida além da Terra está apenas começando, mas as primeiras descobertas sugerem que há muitos planetas semelhantes ao nosso. Observações tanto da Terra quanto do espaço confirmaram milhares de planetas fora do nosso sistema solar, e nossa galáxia provavelmente contém trilhões. No entanto, ainda não encontramos nenhuma evidência de vida além da Terra. A vida no universo é comum e fácil de se formar, ou é incrivelmente rara? Essas são algumas das teorias sobre a vida extraterrestre. Uma teoria sugere que a vida existe em outros lugares no universo, possivelmente até dentro do nosso próprio sistema solar. A vida microbiana pode existir em Marte ou em algumas das luas de Júpiter e Saturno, por exemplo. Formas de vida mais complexas, como civilizações inteligentes, também podem existir em planetas orbitando outras estrelas. O paradoxo de Fermi questiona por que, se a vida inteligente é comum no universo, ainda não detectamos nenhuma evidência dela.
Algumas teorias sugerem que civilizações inteligentes tendem a se autodestruir, enquanto outras propõem que elas estão muito distantes ou não têm interesse em se comunicar conosco. Essa teoria sugere que alienígenas visitaram a Terra no passado e influenciaram a história e a cultura humana. Defensores dessa teoria apontam para obras de arte e textos antigos como evidências de visitas alienígenas. Objetos voadores não identificados são frequentemente citados como evidências de visitas alienígenas. Embora muitos avistamentos possam ser explicados por fenômenos naturais ou objetos feitos pelo homem, alguns permanecem inexplicáveis e podem ser evidências potenciais de visitação extraterrestre. Essa teoria propõe que toda a nossa realidade é uma simulação de computador criada por uma civilização avançada. Embora não trate especificamente de alienígenas, essa teoria sugere que os criadores da simulação poderiam ser uma civilização extraterrestre. Para começar, vamos abordar a questão mais básica: já alienígenas existem? De acordo com a equação de Drake, desenvolvida em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a probabilidade de vida inteligente existir em outros lugares do universo é alta. A equação leva em conta o número de estrelas em nossa galáxia, o número de planetas que poderiam potencialmente sustentar vida e a probabilidade de a vida se formar nesses planetas. Usando esses fatores, a equação de Drake estima que poderia haver milhões de civilizações inteligentes apenas em nossa galáxia. Mas a pergunta permanece: e já encontramos essas civilizações? Muitas pessoas acreditam que sim, e há inúmeras histórias de avistamentos de alienígenas, abduções e encontros. No entanto, há poucas evidências concretas para apoiar essas afirmações. Agora, vamos explorar algumas das teorias mais populares sobre como os alienígenas podem ser. A imagem tradicional de alienígenas como pequenos seres verdes de olhos grandes é um produto da cultura popular. No entanto, é improvável que alienígenas se pareçam com isso. Na verdade, é impossível prever como os alienígenas poderiam se parecer, já que sua aparência dependeria das condições do planeta em que evoluíram. Por exemplo, se uma espécie alienígena evoluísse em um planeta com alta gravidade, eles poderiam ter corpos mais curtos e robustos. Se eles evoluíssem em um planeta com um ambiente hostil e cheio de radiação, poderiam ter se desenvolvido para serem mais resistentes à radiação. Também é possível que algumas espécies alienígenas nem sequer tenham corpos como os que conhecemos. Elas poderiam existir como pura energia ou como uma mente coletiva. Mas por que os alienígenas visitariam a Terra? Há algumas possíveis razões. Alguns cientistas especulam que alienígenas poderiam estar interessados em nosso planeta devido à sua localização única no universo. A Terra está na zona habitável, não é muito quente, nem muito fria, e tem as condições adequadas para a vida prosperar. Os alienígenas poderiam estar interessados em estudar nosso planeta para aprender mais sobre como a vida pode sobreviver nessas condições. Outra razão para os alienígenas visitarem a Terra poderia ser o desejo de fazer contato conosco. Se houver milhões de civilizações inteligentes da galáxia, é possível que algumas delas estejam tentando se comunicar conosco. No entanto, se for esse o caso, elas podem estar se comunicando de maneiras que não conseguimos compreender. Seus métodos de comunicação podem ser muito diferentes dos nossos. Então, o que deveríamos fazer se encontrássemos alienígenas? Muitos cientistas acreditam que deveríamos abordar qualquer encontro com cautela. Devemos evitar movimentos bruscos ou ações agressivas, pois isso poderia ser interpretado de forma errada pelos alienígenas. Em vez disso, deveríamos tentar nos comunicar de maneira pacífica e não ameaçadora. Se conseguirmos fazer contato com alienígenas, isso poderia ter implicações profundas para nossa compreensão do universo. Poderia desafiar nossas crenças sobre nosso lugar no cosmos e nos forçar a enfrentar algumas das grandes questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora que exploramos algumas das teorias e possibilidades sobre a vida alienígena, vamos considerar a ideia do paradoxo de Fermi. Esse paradoxo faz a seguinte pergunta: se há tantas civilizações inteligentes por aí, por que não vimos nenhuma evidência delas? Por que não detectamos nenhum sinal ou observamos nenhuma nave espacial de outros mundos? Uma possibilidade é que civilizações avançadas tendem a se autodestruir.
Com a tecnologia vem o potencial de destruição, seja através de danos ambientais, guerras ou alguma outra catástrofe. É possível que muitas civilizações inteligentes alcancem um ponto em que não conseguem se sustentar e, eventualmente, falham. Outra possibilidade é que civilizações inteligentes não tenham interesse em fazer contato conosco. Talvez elas simplesmente não estejam interessadas na Terra ou em se comunicar com outras espécies, ou talvez estejam tão distantes que não conseguem detectar nossos sinais, e nós sejamos muito primitivos para detectar os delas. Independentemente das razões, o paradoxo de Fermi continua sendo um mistério e um assunto de muita especulação. Mas vamos voltar nossa atenção para a possibilidade de vida em nosso próprio sistema solar. Embora ainda não tenhamos encontrado nenhuma evidência de vida inteligente, há alguns sinais promissores de que vida microbiana possa existir em outros planetas ou luas. Por exemplo, o rover da NASA em Marte detectou metano na superfície do planeta, o que poderia ser um sinal de vida microbiana. Cientistas também encontraram evidências de oceanos subterrâneos em algumas das luas de Júpiter e Saturno, que poderiam potencialmente sustentar vida. Se encontrarmos evidências de vida microbiana em nosso sistema solar, isso seria uma grande descoberta e poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da vida no universo. Vamos considerar as potenciais implicações de descobrir vida inteligente. Se fizermos contato com uma civilização alienígena, isso poderia ter impactos profundos em nossa sociedade e em nosso entendimento do universo. Para começar, poderia desafiar nossas crenças e visões de mundo. Poderíamos precisar reavaliar nossas ideias sobre nosso lugar no cosmos, nossas crenças religiosas e filosóficas e nossa compreensão sobre as origens da vida. Isso também poderia levantar questões sobre a ética de interagir com outras espécies inteligentes e as responsabilidades que acompanham essas interações. Outro impacto potencial está na nossa tecnologia e progresso científico. Se encontrarmos uma civilização mais avançada, poderíamos aprender com sua tecnologia e conhecimento, acelerando nosso próprio progresso. Por outro lado, isso também poderia representar uma ameaça se os alienígenas tiverem intenções hostis em relação a nós. É difícil dizer com certeza se os alienígenas, caso existam, seriam perigosos para nós. Não temos evidências concretas de vida extraterrestre inteligente, então qualquer especulação sobre suas intenções ou comportamentos é puramente hipotética. Algumas pessoas argumentam que os alienígenas poderiam ser perigosos se fossem tecnologicamente mais avançados do que nós e tivessem a capacidade de nos conquistar ou destruir. Outros apontam que qualquer civilização avançada o suficiente para viajar pelo espaço provavelmente teria uma compreensão mais sofisticada do universo e poderia ser mais pacífica e cooperativa. Também é possível que os alienígenas sejam indiferentes a nós, simplesmente nos observando à distância sem intenção de interagir. Em geral, embora seja interessante especular sobre os potenciais perigos da vida alienígena, a verdade é que simplesmente não sabemos o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre suas intenções ou comportamentos. A busca por vida extraterrestre deve ser abordada com a mente aberta e uma boa dose de curiosidade, em vez de medo ou paranoia. Independentemente dos impactos potenciais, a busca por vida inteligente continua. Estamos constantemente desenvolvendo novas tecnologias e refinando nossas técnicas para procurar sinais e evidências de outras civilizações. E, embora as chances de encontrar vida inteligente possam ser pequenas, a busca pelo conhecimento e pela descoberta é um empreendimento valioso por si só.